Valeu, Lene. Boa noite, gente. Bem-vindos aí. Um minutinho só. Gente, uma pergunta importante. Tá todo mundo conseguindo me ouvir de boa? Sim, dá pra ouvir, sim. Beleza. Desculpa, gente. Enfim, boa noite, galera. Bem-vindos aí ao último projetinho de vocês, né? No caso dessa maratona, porque o próximo agora é o final só. Eu já vou começar dando aquele velho sermão, assim, para vocês se atentarem mais aos horários de SPP, enfim, reuniões, etc. Vocês já estão concluindo aí o trainee, não terem mais desculpa para, enfim, dizer que se atrapalhou no horário, não viu no agendas, etc. e tal. Mas vamos lá, né? Primeiramente, apresentando a célula de edificações, vocês já devem conhecer todo mundo. Então, a célula é composta por Ana Patrícia, Emily, eu, João Queito, Vitor Bião, que é o líder, e Vitor Hugo. Fazendo a transferência para vocês aqui, essa SPP, quem vai dar vai ser só eu e Emily. Vitor Hugo não está se sentindo bem, então ele não vai conseguir apresentar para vocês. Vitor Bião precisou viajar e Paty está presa no engarrafamento. Eu não vou conseguir ligar minha câmera para vocês, porque aqui está chovendo muito. E aí, possivelmente, eu até trave na internet. E aí vocês me falem se eu travar. Mas a internet está bem estável. E como eu já estou apresentando, aí se eu ligar a câmera, vai ficar ainda pior. O meu motivo de não estar com a câmera ligada é porque eu tô pelo computador e aí eu não tenho como ligar porque eu não tenho uma webcam. Beleza. Até aqui tudo bem, né? Então vamos lá para o que importa. O projeto de perícia. Beleza, galera. Esse projeto, ele diferencia basicamente de todos os outros que a gente já tem, porque esse vocês não precisam de Revit. Vocês vão fazer todo ele através do Word. Então, não precisa de Excel, não precisa de nada. É tudo Word. Alguém de vocês já ouviram, mas antes disso, de entrar de um projeto de perícia, né? Alguém de vocês já ouviram falar sobre patologia das construções, patologia da edificação? Já ouviram esse termo? Algum de vocês? Sim, beleza, galera. Patologia das construções, né? Que pode ser chamado como patologia da edificação também. Ela é uma área da engenharia, né? Responsável por investigar as manifestações patológicas possíveis de ocorrerem em uma construção. Então, a primeira coisa que a gente deve deixar bem claro aqui e evidenciado é a diferença de patologia das construções e manifestações patológicas. Patologia das edificações ou patologia das construções, que é a mesma coisa, ela é a área da engenharia, ou seja, é o ramo da engenharia que estuda todas as causas e mecanismos, né, de anomalias e problemas na edificação. Manifestações patológicas, ela é a própria, como se fala, são esses problemas encontrados na edificação. E aí são chamados de manifestações patológicas. E aí, basicamente, eu sempre gosto de falar isso, para associar sempre patologia como se fosse uma área mesmo da saúde, né? Visto que pato significa aí doença, né? Sofrimento, logia, ciência. Então, é o estudo mesmo, né? A ciência de todas essas doenças que tem na edificação. Então, é como se fosse a área da saúde, né? Dentro da engenharia. Beleza. E aí a gente deixou aqui agora uma parte do que seria de patologia, que é o que vocês vão fazer, que é o projeto de perícia. Dentro de patologias das construções, a gente tem outros tipos de projeto também. Que é o projeto, tem um projeto de perícia,
tem vistoria cautelar, tem auditorias, consultorias, enfim, todos esses amozinhos. O que vocês vão fazer é o projeto de perícia, e esse projeto de perícia, ele é dividido basicamente em laudo de vistoria e laudo de inspeção. Alguém de vocês já ouviram ou sabem, pelo menos, a diferença, ou já ouviram falar em algum desses termos, laudo de inspeção e laudo de vistoria? Tá, Eu não. Tô... Vou entender ou não como resposta mesmo. Mas beleza, galera. Basicamente, né? Tipo, o laudo de inspeção, eu não vou começar pelo o de vistoria, que ele é mais simples. O laudo de vistoria, ele é aquele tipo descritivo. Você vai chegar no local e você vai descrever detalhadamente tudo que vocês estão vendo. Vocês não vão apontar nenhum tipo de análise de risco, nenhuma recomendação, nada. Vocês só vão descrever aquilo que vocês estão vendo. Ou seja, eu chego em uma casa, estou vendo lá rachura e tal, então eu escrevo, né? Fissuras, trincas, etc e tal. Mas eu não apresento as causas, eu não faço nenhum tipo de análise e também não classifico o risco. Já o laudo de inspeção, e aí eu já vou logo dizer a vocês que é esse que vocês vão fazer, ele é mais analítico, ele é mais completo. Além de vocês descreverem tudo o que o laudo de vistoria faz, vocês vão apresentar as possíveis causas, o grau de risco, as origens, enfim, tudo isso. E aí... eu vou explicar lá mais para frente. Mas até aí, tudo bem, né? Vocês têm alguma dúvida? Tal? Não, tudo certo. Beleza, eu vou passar. E aí, a gente, antes de começar o laudo, a gente sempre faz a visita para coletar todas as fotos. Então, quando a gente recebe algum projeto que seja de patologia das construções, seja ele projeto de perícia, vistoria cautelar, auditoria, etc., a gente sempre tem que ir ao local e fazer a sessão, eu sempre chamo a sessão de fotos, né? E vocês vão fotografar tudo, descrever tudo, etc. E aí, essa parte é uma das partes mais importantes, porque geralmente você só tem aquela vez ali para coletar tudo. Então, você tem que tirar foto de tudo, tem que preencher todas as informações do projeto, pegar os dados da cliente, perguntar se ela fez reforma em pouco tempo, se antes da reforma era daquele jeito, ficou, ou se foi depois da reforma. Pode falar, Karen. Foi sem querer, desculpa. Tranquilo. E aí, vocês vão apresentar, tipo, tudo. E aí, a gente vai simular uma visita por aqui mesmo, pelo Meet. E aí, eu já aviso logo que vocês só vão ter essa visita para coletar tudo. A gente vai disponibilizar as fotos, obviamente, porque vocês vão ter que usar isso no laudo de inspeção. Mas a gente não vai responder nada em relação à visita. Então, use esse tempo de vocês para, na hora da visita, perguntarem tudo. Mas, enfim, até aí tudo bem, né? E aí, agora a gente vai passar para a parte mais técnica, né? Que aí Emily vai explicar para vocês. Tá. As patologias, elas são, como o Keta já falou, as doenças da construção civil são anomalias e fatores que degradam a construção das mais diversas maneiras, tanto na parte estrutural quanto na parte de acabamento ou revestimento. Pode passar. Existem as patologias estruturais e as patologias de revestimento. As estruturais são que acabam afetando a estrutura, e essas são divididas em fissuras, trincas e rachaduras, e as de revestimento são a mais parte de acabamento, que é
na parte de pintura, do revestimento, etc., que são as manchas, eflorescência, mofo, bolor, bolhas, desplacamento, descolamento, falhas nas juntas e emborcinamento. Enfim, vou explicar cada uma agora. Na parte de patologias estruturais, as fissuras, elas não chegam a atingir a alvenaria. Elas são confundidas com as trincas, mas ficam apenas superficialmente, atingindo o revestimento e a pintura da parede. Ela tem uma espessura que atinge mais ou menos 1 milímetro. Já as trincas, elas não chegam a abrir uma frecha na parede, mas podem atingir a parte estrutural, como os pilares, vigas e lajes. Ela tem uma espessura de 1 a 3 milímetros e a abertura é mais profunda e acentuada. Já as rachaduras, elas são geralmente maiores e mais profundas e acentuadas. Suas espessuras são acima de 3 milímetros e, em muitos casos, elas podem abrir pequenas frestas na alvenaria, possibilitando a entrada de luz, água, o que pode ocorrer tipo, uma estrutura acabar cedendo, né? E esse nível de gravidade ele é meio urgente. Já na parte de patologias de revestimento, as manchas, elas são geralmente achadas em revestimento cerâmico, quando é instalado de uma condição mais acelerada. Ela aparece quando suas etapas de instalamento ela não é respeitada ou quando há problemas de infiltração. A eflorescência, ela se dá como uma mancha, mas ela é branca e ela também é em revestimentos, cerâmico, alvenaria ou concreto. E ela é um produto de reações químicas que acontecem quando o material tem um teor de oxidação de cálcio muito alto. O mofo-bolor, ele é um micro-organismo que estabelece no lugar que tem pouca luz e muita umidade. Ele é tipo uma mancha preta com um cheiro meio esquisito. E também pode ter uns tons esverdeados, meio marrons também, que são encontrados principalmente em cozinhas e banheiros, e também em áreas externas, como muros, fachadas e lajes, porque de problemas de infiltração e umidade. As bolhas, elas acontecem quando tem quando tipo, a umidade chega na tintura da parede, e aí também por conta da sujeira, poeira, porque o reboco é fraco, a massa corrida ela é de má qualidade, e tem muitas camadas de tinta, acaba ocorrendo tipo não tem quando fica tipo a parede, aí cai água com sujeira, aí fica tipo um negocinho mais elevado, que aí você mexe assim, tá meio molengo. Enfim, essas são as bolhas. O desplacamento, o desplacamento, ela é quando as placas do piso ou das paredes, tipo, tem um defeito que não possui a adesão correta entre as placas, a argamassa, a parede ou o piso. E aí, esse desplacamento ocorre o descolamento, que é a patologia que é mais comum em cerâmicas e é normalmente muito grave, né? Porque é quando as cerâmicas elas se deslocam ou se descolam da parede ou do chão, e o que pode causar muitos acidentes. Exemplo, tipo, imagine aí, você tá num prédio gigante e aí cai um piso, alguma coisa lá de cima. Então, não é muito legal não, mas é isso, é quando o piso ou quando a cerâmica solta da parede. E falha nas juntas, ele compromete o desempenho de todo o revestimento cerâmico e é responsável pela capacidade, tipo, a junta é responsável pela capacidade de absorver as deformações daquele cerâmica, tipo, as juntas, quando elas se contraem ou se dilatam, enfim, se ali tem uma falha, pode causar o desplacamento, pode causar o descolamento, enfim. E o emborrecimento é quando tem a quebra das bordas das placas ou um desgaste por abrasão. Pode passar. Beleza, gente. É rapidinho, só para não assustarem vocês. Essa parte é bem técnica mesmo. Sim. Mas vocês vão receber, tipo, um manual de tudo.
essas partes, como a Emily citou, são as anomalias das patologias, né? E essas anomalias, elas são divididas, tipo, em manifestações patológicas de revestimento, manifestações patológicas geralzão, né? Manifestação patológicas de infiltração e manifestações patológicas estruturais. Então, tipo, um exemplo, o descolamento, falha nas juntas, é um tipo de manifestações patológica no revestimento. Tipo, uma trinca, tipo, no pilar, é uma manifestação patológica de estrutural. E, tipo, bolha, fluorescência são de infiltrações. Então, vocês vão receber todos esses manuais, tipo, a diferença de trinca, fissura, vai ter um manual de boas práticas também. Então, fiquem tranquilos em relação a essa parte técnica, porque isso aí, realmente, vocês vão ter que ler para saber o que é cada uma das coisas para poder classificar certinho na hora da visita. Sim, sim. Continuando, agora vamos falar sobre as classificações de risco. Ela é feita da pior para o menor, digamos assim, que são a crítica, a regular e a mínima. A crítica, ela é quando o risco provoca danos contra a saúde, a segurança das pessoas e do meio ambiente, tem uma perda excessiva do desempenho e da funcionalidade, causando possíveis paralisações, tem um aumento excessivo do custo da manutenção e da recuperação e compromete sensível a vida útil, ou seja, é quando ali vai ter que parar para refazer, porque não tem mais jeito, pode causar problemas à vida, problemas sérios, enfim, é quando a construção está realmente precisando urgentemente de uma manutenção e recuperação. A regular, que é quando o risco ele provoca a perda parcial do desempenho da funcionalidade da edificação sem prejuízo à operação direta do sistema e tem uma deterioração precoce, ou seja, tipo assim, você precisa arrumar aquilo ali, mas não está tão urgente, entendeu? Não está tão crítico como a crítica. E a mínima é quando o risco causa pequenos prejuízos à estética, atividades programáveis e planejadas, sem incidência, sem a probabilidade de ocorrência de riscos críticos irregulares, e além disso, além de um baixo ou nenhum comprometimento do valor imobiliário, ou seja, é algo mínimo que realmente tipo, pode deixar ali, se quiser, é mais por estética, enfim. Pode continuar. Pronto. Recapitulando, só para vocês fixarem melhor. Primeiro, a coisa que vocês vão fazer, tipo, no laudo, vamos supor que vocês pegaram uma foto de uma manifestação patológica lá na parede. Beleza. Então, são 3 etapas que vocês vão fazer. Vocês vão dizer a manifestação patológica, que foi apresentado, né, que seria as anomalias, que Emily explicou aí cada uma. Aí, tipo, vocês vão ver lá se naquela parede tem trinca, se não tem, enfim. Vocês vão dizer essas manifestações patológicas. Depois vocês vão classificar ela quanto ao risco, se é mínimo, regular ou crítico. E por último, são 3 etapas. E por último, seria a classificação de prioridade, que é a matriz LUT, que eu vou explicar agora. Só que antes, a gente deixou passar uma coisinha que eu vou explicar para vocês. Na manifestação patológica, quando a gente fala anomalia, a gente tem que dizer a causa, a origem e o mecanismo. Ou seja, se eu tenho uma fissura em uma parede, eu tenho que dizer a causa. E a causa, geralmente, ela é associada a um agente, né? O que seria responsável por desencadear aquela manifestação patológica. Então, deixa eu ver aqui um exemplo para vocês. Sei lá, vamos supor que eu tenho uma viga de concreto. Todo mundo sabe aqui o que é viga de concreto, né? Enfim, se alguém não souber, é só falar que eu explico. Uma viga de concreto, vamos supor que tem uma fissura em uma viga de concreto. Então, a possível causa dela poderia, né? Sempre usem esse termo, possivelmente. Por quê? Porque a gente ainda não é engenheiro, a gente não é capacitado. Então, todos os nossos relatórios, nas causas, a gente tem que usar possivelmente. Então, vocês botam possivelmente a causa dessa manifestação patológica
sei lá, poderia ser a sobrecarga, poderia ser o momento fletor, enfim, uma ação de cargas que, se não tivesse aquela ação de carga, poderia não haver aquela fissura. Beleza. A outra coisa é a origem. Então, tipo assim, você tem que dizer a que origem aquela manifestação patológica está relacionada. Então, sei lá, pode ter sido no planejamento do projeto, poderia ser na fabricação, poderia ser na qualidade dos materiais utilizados para poder fazer aquele pilar, enfim. Vocês têm que dizer, tipo, a causa, a origem, por último, o mecanismo. O mecanismo é bem fácil, basicamente é o processo em que a manifestação patológica se instaura e desenvolve. Pronto. Aí vocês vão pronto, botou lá numa linha certinho, aí vocês vão para a classificação de risco, dizer se é mínimo crítico ou regular, que foi Emily que explicou, e depois vocês vão para a matriz Guth, que o significado já diz aí mesmo: gravidade, urgência e tendência. Essa é a parte mais fácil, porém é onde mais se erra. Então, primeiro, vocês vão explicar lá a gravidade. Então, vocês vão dar um ponto para aquela manifestação patológica. Vamos supor que aquela manifestação patológica tem um grau de ponto 3, que gera desconforto, deterioração do meio ambiente ou do edifício. Porém, porque ela é 3, porque eu não vejo que ela, tipo, continuando ali, ela não vai ter perda de vidas humanas, ela não vai ter... Enfim, não vai ter isso. Mas se eu tô, sei lá, tendo uma fissura em um pilar, qual a gravidade disso? Tipo, vamos supor que eu tenho uma trinca no pilar. Pilar, vocês sabem, tipo, se alguém não souber o que é pilar, gente, é só falar, tá? Mas tem uma trinca lá no pilar. Então, a gravidade daquilo poderia ser de 0,5. Por quê? Porque ali você vai ter... Se aquele pilar, ele se rompe, ele vai desabar, tipo, a edificação, né? Então, vai ter perda de vidas humanas. Enfim. Já um descolamento, eu não tenho 1,5, 1,4. Eu vou ter lá, tipo, 1,2. Pequenos incômodos ou pequenos prejuízos financeiros, sabe? Enfim. Aí você classifica a gravidade, depois você vai para a urgência. O nome mesmo já diz. Urgência, ou seja, o quão aquela manifestação ela é urgente. Então, tipo assim, sei lá, se for como eu vou voltar aos mesmos exemplos para vocês não se atrapalharem. Peraí, rapidinho. Pilar é o que sustenta a edificação. Isso. Pilar é como se fosse a base, né? Assim, de termo mais ignorante, assim, é como se fosse a base da edificação. Você vai ter lá a fundação com os blocos e você vai ter o pilar para sustentar a edificação, Rafael. E aí, voltando, a urgência, você vai ter lá, tipo, sei lá, se eu tenho uma trinca em um pilar, ele é, tipo, 1,5, é um evento em ocorrência, tipo, você tem que dar uma coisa. Mas se eu tenho, tipo, sei lá, tipo, como eu citei, uma trinca no piso, pô, ali poderia ser um 1,1, sabe? Às vezes foi um evento imprevisto, sei lá, uma pedra caiu, quebrou aquele revestimento, sabe? Enfim, não é algo tão urgente. Só para corrigir aqui rapidinho. Uma trinca, na verdade, seria mais ou menos o 4, porque está prestes a acontecer. O que seria o 5 seria mais uma rachadura mesmo, que é quando já está pela misericórdia. Boa. Aí você tem que ver essa diferença entre trinca, fissura e... Sim, é mais questão de detalhe mesmo, que se você perder, acabou, já foi. Verdade. Valeu, Emily. E aí vocês vão ver lá a tendência, que é a tendência daquela manifestação patológica evoluir. Ou seja, se eu tenho uma infiltração em uma parede, tipo, eu tenho um tubo quebrado dentro de uma parede que está rolando infiltração. Qual é a tendência daquilo ali sabe, tipo, se espalhar no meio da parede? Tipo, é uma evolução em curto prazo, sabe? Tipo assim, você vai ter aquilo ali se espalhando. E aí vocês podem reparar que nem sempre nem sempre a manifestação patológica que tem, sei lá, uma tendência 5
vai ter uma gravidade 5. Às vezes ela tem uma gravidade 1 e às vezes uma tendência 2, ou enfim. Então, vocês têm que se basear muito bem nisso. Pronto, agora a gente vai simular a visita. Até aqui, tudo tranquilo, gente? Tipo, podemos passar para a visita? Sim, tudo certo, por enquanto. Tudo tranquilo, né? A gente vai para a visita agora. E aí, peraí que eu vou interromper aqui. Vou simular uma visita para vocês. Não precisam ficar tirando print da tela. A gente vai passar essas fotos para vocês. Se eu não me engano, as fotos serão até outras, não vão ser exatamente essas, que é mais para vocês aprenderem mesmo e falarem mesmo sobre o. Eu tirei do. Eu vou fazer o original mesmo. Não vou... certo. Vem cá, a reunião tá sendo gravada? Não. Quem tá aqui, tá aqui. Quem não tá, perdeu. Brincadeira. Maravilha. Tá. Beleza. Tá sendo gravado assim. Tá sendo gravada. Pô, acreditei, pô. Você falou aí, eu acreditei. Viu? Beleza, gente. A gente vai simular aqui uma visita. Então, vamos supor que vocês chegaram lá na casa do cliente. E aí, vocês vão começar, tipo, ambiente por ambiente. E aqui essa fase é bem mais dinâmica. Vocês que vão dizer agora o que vocês vão ver nessas fotos. Isso ajuda muito na hora de vocês forem preencher o laudo. No meu laudo mesmo do trainee, na SPP, eu consegui, tipo, escrever tudo. Quando chegou o memorial que a DGP liberou, enfim, eu fiz, acho que foi um dia mesmo. É bem simples. Então, vou começar pela área de serviço. Nem sempre é nessa ordem, mas é só porque está organizado por aqui, enfim. Bora lá. Área de serviço. Eu não vou botar todas as fotos aqui para a gente não... O que vocês estão vendo aqui nessa área de serviço? Tipo, vocês que vão falar, não vou falar nada. Viu? Lembre que essa foto vai ser para vocês usarem. Então, quanto mais vocês se ajudarem... Mofo. Calma. Mofo? É um descolamento, né? Descolamento? Tá. Tem fissura no teto. Acho que é fissura. Isso, fissura no teto. A tesoura tá certinho. Isso aí tá certinho. Aqui seria uma viga, tá? Para quem não sabe, é uma viga isso aqui, a parte rosa. Enfim, fissura no teto. Que mais? Tá Das coisas. a ponto de cair já, pô. Uma coisa importante, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Isso é muito importante, até mesmo quando vocês forem se tornar membro e fazer uma visita. Quando a gente chega num local de visita, a gente nunca pode fazer comentários que sejam desagradáveis ao cliente. Por mais que a edificação seja, tipo, esteja ali pela morte, vocês são profissionais. Então, vocês... A coisa de vocês é apontar os erros, as manifestações patológicas, entendeu? Tipo, então trate isso aqui como se fosse uma visita mesmo, enfim, com o cliente. Então você não pode chegar lá e dizer que tá a ponto de cair. Tipo, Guarda o comentário pra si, aí quando você estiver fora, você pode dar risada, fazer o que você quiser, mas lá na hora tem que manter a postura, entendeu? Mas tem que falar da questão da urgência também, né? Se for um caso que tá muito grave. Uma coisa é você falar sobre a urgência, isso aqui realmente tá precisando de uma modificação, precisa fazer uma coisa urgente. Agora, não, falar brincando, falar até a ponto de cair, não sei o quê, é mais complicadinho, entendeu? Você tem que falar de um jeito mais profissional mesmo. Não, de fato, eu falei aqui, mas obviamente eu não falaria isso na visita, de fato. É área de serviço, Edu. Beleza. Vou só passar mais essa da área de serviço. Aqui. Quebra no acabamento da parede. Isso. Seria tipo uma fissura no revestimento, isso, né? Fissura no revestimento. Boa. Mas aí é leve. É uma coisa leve, não é uma coisa tão urgente. Aparentemente. Boa, gostei. Tipo,
Aí você pode dizer, tipo, na hora da visita, aí é bom, tipo, dizer as anomalias, e depois vocês classificam, sabe? Mas foi bom, é uma coisa leve, realmente. Ai, droga, fechei. Peraí. Fotos. Bora para a área externa. A área externa só vai apresentar 2 fotos, tá? Tipo... E aí? Cadê a galera participando, gente? Tá, como é que tá o chat? A Samara mandou aqui, mofo. Mofo? Gente, o pessoal que faz esgoto vai à loucura, velho. Com esse cano de posto. Oh my god. Parece ter uma fissura ali. Essa fiação aí, oh my god. Tá. Não, essa associação aqui não é, tipo... Não leva como patologia. A gente tem que isso, analisar o sim, estrutural, não? É Isso. mais a questão de patologia mesmo. Vocês poderiam, tipo, ver aqui, ó. Tipo, você tem armações... Ali, ó. Samara falou mofo, mas ali tá parecendo mais como se fosse limo. E Isso. não mofo. O limo, ele é diferente do mofo. O mofo, ele é mais escuro e tem um cheiro esquisito. O limo já é como se fosse nada, e aí acaba criando limo. É diferente, tá? Boa. Na parede tem uma leve fissura, ou é só eu mesmo que tô enxergando errado? Tem. Aqui, né? Agora sim, Boa. eu acho que... Aonde é? É Peraí, aqui, calma. ó. Sim. Essa daí. Isso. Me tirou uma dúvida. Ali é um Essas furo ou não? O quê? Não sei. É um furo ali? Não sei. Um furo aonde? Aqui? Não, perto do limo. Calma. Mais pra cima. Aqui. Perto da fissura. É por aí, mais ou menos. Tá meio que descascando. Ah, tá. Mas às vezes isso aí pode ser aquele reboco que, tipo, o cliente fica... Tipo, tem uma rachadura, ele vai lá, pega um cimentinho. Eu não sei, mas meu pai fazia direto aqui. Como coisava, ele pegava um cimentinho com água e areia, pau, na parede. E ali, Agora, gente, ali embaixo do... no Atrás do encontro cano. das duas paredes, Oi? no encontro das duas paredes aí, é uma rachadura. É isso. Isso. Agora. Agora A sim, tabela de tudo. onde que tu ali mostrou o buraco antes, ali em cima, na parte de cima ali, também é considerado uma rachadura, viu, gente? Porque ele soltou até. Então você vê que tá um negocinho certinho e chega um pedaço soltou. Então Boa. também é considerado uma rachadura. É bom você atentar a todos esses detalhes. Calma, aonde você tá falando? Ali em cima, ó. Tipo, tem um buraco do cano, tem um cano, bem do ladinho esquerdo. Aqui. Não, em cima. Aqui? Em cima. Tá, essa... Não, do lado disso aí, do mouse, do lado esquerdo. Buraco preto, velho. Isso, aí esse já- buraco Isso aí. aí? Esse buraco aí. Sim. Ah, sim. Ele é considerado um rachador, porque soltou, se você perceber, soltou um pedaço. Então, isso aí também é considerado. Enfim. Saquei isso aqui, valeu. Aqui vocês vão ter mais uma foto de cada, né? Então, a cozinha. Deixa eu ver uma da cozinha boa para vocês verem. Aqui, tipo, essa é uma boa. Essa sim tem mofo. Meu Deus do céu, Tem. velho. O que é isso? Tem mofo ali Aí- sim, no cantinho. Esse aí é um produto trainee, quando junta Uma Projeto fissura final. ali também. Não consegue juntar o EDIF com o esgoto direito. Não gerou uma compatibilização. Exato. Jesus. Mas- Tá, o que mais? Tem o que E mais? aí? Ó? Tem fissura ali também. Da parede. Uma rachadura das paredes, não com o teto. O Ou teto seria tá só- descamando também, já tá Esse aí caindo eu- a tintura. É. Isso, tem uma Esse piscina, esse descamamento seria o quê? Você sabe me informar? Pelo que eu falei? Vixe, aí você me pegou. Aí eu não lembro, não. Eu não me recordo também. Pronto. Você sabe por que ele é causado, pelo menos? Infiltração de água, não? Isso. É isso que eu ia falar. Exatamente. Infiltração. Ó, o que mais tem aí, além desse descamamento que vocês falaram? Nessa parte Tem aí? um mofo. A quebra do Fissura no revestimento. revestimento. Mostra muito. Tem a fissura, tem o mofo, tem mais coisa.
perto Vocês ali do percebem que tubo. aqui tá, tipo, meio que uma barrigazinha? Tipo, ele não tá nivelado. O Tem a revestimento fissura tá. da tubulação também. Como é que fala? Como é que fala quando o revestimento tá, tipo. Não é, tá inchando, sei lá, alguma coisa assim. Esqueci como é que fala. Ele tá começando a desplacar. Isso. Aí depois de desplacar, tem outro problema. Ali em cima no teto, ainda perto do tubo, tem mais coisa também. Tem o Aqui, que ó. ali? Aí eles já falaram que é o Ah, já? que é o mofo. Tem o que ali? Pertinho do tubo. Tem várias bolinhas ali. Aquilo ali seria o quê? Você sabe me informar? É aquela é fluorescente, olha lá. Não. Deixa eu- É mofo isso? Tem um pouquinho de mofo, que são essas bolinhas mais escuras, mas nesse caso aí não. Ó, esse poderia ser considerado as bolhas, né? Que são feitas pela infiltração, que é quando a tinta começa a criar uma camada de água e terra e poeira e sujeira. E aí, depois disso aí, começa a soltar essas tintas, tá vendo? Tá até só com os buracos. Isso aí é causado também pelas bolhas. E também tem manchas. Enfim. Mas bora lá, pode passar para a próxima foto, eu acho. Já damos dica demais já nessa aí. Uma dúvida. Pode falar. Nesse caso, seria qual o nível de gravidade? Ó, no Quando tá- caso do deslocamento só, tipo, como foi só a parte do revestimento, ela seria uma mais. A mais. No mínimo, entendeu? Mas esse teria que ver, porque também tem a questão do desplacamento que tá ali acontecendo. Tem que ver se aquele tubo ali ele não tá causando infiltração, que pode piorar a situação. Tem que ver tudo isso, entendeu? Aí você vai chegar à conclusão do que tá acontecendo ali. Boa. Mas se fosse só a mancha, só a... Tá, eu vou mais botar só um aqui. Aqui. Não, pô, tem uma. Boa aqui. Isso aí. E aí? Isso aí pode ser até a corrosão, não? Do sal na Corrosão. parede. Antes Não é da- corrosão, porque corrosão é mais para ferro, né? Mas, tipo assim, por conta do sal que tem na minha cidade, por exemplo, tem muito isso. Mas não seria corrosão. Tipo, corrosão precisa ter uma armadura. Tem que ter um. Eu acho que de novo aí tem a parte de infiltração, porque tá descamando, né? Não, como é que fala? Esqueci. Pescando. Sou horrível com falar. Tá. Samara que tinha falado do desplacamento, ela acha que era desplacamento, tinha fissuras, bolhas. Boa. A bolha, eu acho que não. Aquilo ali seria mais outra coisa. A bolha, ela fica tipo um volumezinho pra fora, entende? E aí que você toca, fica molenguinho, bem nojentinho. Esse daí já é considerado rachadura ou apenas fissura? Aí É seria. trinco ou rachadura? Seria O que vocês acham? O que vocês acham? Tipo, não é fissura, porque a tá fissura bem. gente, você tem que entender que, tipo, a fissura, ela é mais na questão do revestimento mesmo, seja na tinta ou no piso, etc. Isso aí já é ou trinca ou rachadura. O que É você já? isso. Eu acho que é uma rachadura. Vocês sabem o que é Também isso acho que aqui, é né? rachadura. Vocês compreendem que isso aqui é um pilar, né? Sim. Sim. Qual seria a gravidade disso aqui? Eu falei no. Dei até um exemplo na. Vocês classificariam isso aqui como? Estão Colocaria. colocando aqui como 5. Boa. Deixa eu ver se tem. Eu acho que.
Aqui. Esse aí seria o quê? Aqui, fissura. Isso. Tá aqui. Gostei. Vamos Samara para arrasando aqui no chat, Quem? mandando Samara, falando várias. boa, Samara. Isso. Isso mesmo, Ravel. Tá, aqui agora. Aí tem Nossa, a isso armação aí. exposta. Exato. Hum, Agora, o que seria isso? Mas calma, ó. Rapidinho, só uma pausa. Na hora de você classificar, você não pode dizer que a anomalia é armação exposta. Sim, a gente falou isso agora. Tipo, a armação exposta não é uma anomalia. Tipo, vocês vão dizer se lá, enfim, vão dizer o que Emily colocou, tipo, naquele negócio. A causa, vocês podem botar por causa de uma armação exposta, que aí você bota a origem, que foi por, enfim, por vários X fatores que vocês vão saber lá. Ó, Ravel, ele perguntou se isso aí caiu. Possivelmente sim. E eu espero que não seja na cabeça de alguém. Pois é, a gente Mas não sabe. parece que caiu sim. Causou um buracão aí, ó. Ah, Quando tá. causa o buraco? Um minutinho só. Gente, e quando vocês forem fazer, tipo, o relatório, não divulguem essas fotos, porque essas fotos é de um cliente real, tá? Mas podem seguir. Sim, isso aí seria o que, gente? Alguém sabe dizer? Não seria um desplacamento. Ó, vocês têm que entender que aquilo ali, ele tá causando um prejuízo. Trincadura. Tá causando um prejuízo. Dá para você ver a armação, né? Dá para ver ali a parte de ferro. Então, isso é um problema grave, né? Não deveria estar daquele jeito. E como dá para você ver a parte de dentro, dá para ver as festas da alvenaria, etc. Isso seria considerado uma rachadura, tá? Porque é grande, tem um buraco, dá para ver que tem um buraco ali. Então, seria considerado uma rachadura. Beleza. E o resto, tem mais coisa ali, ó. Tem um monte de coisa, na real. Acho que tem uma foto que. Peraí. Por que não ficou fechando em. Tá. Vocês podem falar o que teve aí? Essa é uma boa. Sim. Ah, tá. Vou dar logo uma dica. Reparem que isso aqui antes era uma pintura. Aí, tipo, essas coisas, buraquinho, tipo, provavelmente foi o cliente, né, que tá fazendo a parte de esboça, de... Pô, velho, me fugiu a palavra agora. Tipo, Enfim, para colocar para colocar o o revestimento. revestimento. Isso. Mas tem algo que aquele não notou. Reparem, tipo, se vocês repararem para a parte de baixo aqui. Infiltração. Boa. Além da infiltração, tem mais coisa também que deve ter causado isso aí. Eu quero saber o que é isso aí que teve aí. Se vocês conseguirem me informar. Seria legal. Aí você perguntou aqui, o revestimento caiu. Tá aparecendo. Se você perceber ali embaixo, tá quebrado. Não tá nem como se fosse tirado. Então, provavelmente sim. Se esse revestimento caiu, isso aí foi o quê? Seria o quê? Não consegui ouvir. Emplacamento? Ó, essa argamassa é necessária para que aquela placa ficasse ali colada, entendeu? É o desplacamento que causa o descolamento. Então, eu acho que pode ter sido, sim, o desplacamento, mas também acho que possa ter sido o descolamento. O desplacamento é porque, se você perceber, pelo que parece aqui, tem pouquíssima quantidade de argamassa colocada. Tem umas falhas, tem um negócio... Tá bem mal colocado, e provavelmente isso aí que causou o descolamento do revestimento.
certinho. Tem que ter uma noçãozinha bem sobre isso tudo. Gostei. Bora para a última parte. Aqui. Tem Nitidamente a fissura aí. lado esquerdo, bem onde parece ter uma viga e fissura em cima no cantinho. Isso. Isso aí seria a fissura ou seria a trinca? Peraí, rapidinho. Aqui seria o quê? Isso Aí aqui. em cima seria a fissura. E aqui? Embaixo? Embaixo já seria a trincadura, porque aparentemente é onde teria um pilar, né? Edson, eu vou fazer uma correção rapidinho. Não existe trincadura. É trinca ou rachadura. Isso. Eu gostei da junção dos termos. Acho que eu vou botar agora, assim, quando não na trincadura. Eu apoio. Coloca no memorial assim, trincadura. Tá, boa, galera. Reparem que essa trinca aqui, vocês viram lá no pilar da sala como tava? Tava mais aberto eu já ia dizer agora a resposta, mas estava mais aberto ou menor o ângulo da abertura? O da sala, o pilar da sala. Vocês lembram do pilar da sala? Aquele rosa dele. Existem partes mais. Sinceramente, não, mas. Peraí. Aqui é fissura e outra é trinca, né? Basicamente. Não, fissura não. Ó, a fissura, ela é mais superficial. Ela é bem superficial. É tipo uma linhazinha, não dá pra Aqui. você ver nada. Repare aqui. Sobrando. Falta. Vocês estão conseguindo ver que o ângulo de abertura da sala é maior do que o da varanda? Vocês conseguem notar isso? Sim. Dá pra ver isso. Fissura, ó. Aqui a gente tem os 3 tipos. Fissura. Que é superficial, Temos mais uma... em tinta. Isso. A Na parte trinca. branca tá a fissura, pô. Isso que eu falei. Aí na parte que tá o Isso, cimento essa ali. parte de cima. Não, fissura é aqui. Na tinta ali. Então, isso que eu falei, né? Tinta branca. E Ah, a trinca é na parte do cimento, o cinza aqui. Isso. boa. Pronto. A trinca, ela é maior do que a fissura e ela chega na parte estrutural. E ali na sala, ela tem a É rachadura, rachadura. porque ela possibilita a entrada de luz, de ar, de água, e é mais urgente, né? E aí? Finalizamos a visita. Como a célula de EDIF é perfeita, pense em tudo. A gente já facilitou a vida de vocês aqui, ó. A gente já selecionou as melhores fotos para vocês estarem usando. Vocês podem adicionar mais fotos em cada cômodo, mas vocês têm que ter pelo menos, no mínimo, uma foto de cada cômodo no memorial. A gente já adicionou umas fotos que dava para pegar tudo. A gente entende que são 3 dias só que vocês vão ter. Enfim. E aí, a gente adicionou as melhores fotozinhas para vocês se basearem. Vocês vão receber um drive com isso aqui, ó, basicamente. Vocês vão ter o slide que a gente utilizou. Vocês vão ter o manual, que é de revestimento, que eu te falei. Aí vai ter todos os tipos de coisa aqui. Possíveis causas. Sempre lembre de botar possíveis causas. Vocês vão ter o de estrutural, que é sobre trinca, rachadura, etc. Vocês vão ter o de infiltração. E vocês vão ter um de boas práticas. Esse manual de boas práticas, vocês vão ter umas conclusões já feitas, que a gente coloca aqui, que é de laudos mesmo. E aí vocês podem copiar e só... Tá vendo aqui, ó? Até o presente momento, visualmente não foram identificados. Aí vocês só se adaptam pro coisa de vocês mesmo. Mas algumas recomendações. Em geral, gente, esse projeto ele é bem simplesinho, por isso que o prazo é até menorzinho. É mais questão de detalhamento mesmo. Você tem que ter uma noção maior sobre detalhamento, estudar direitinho, para não correr essas
tipo, trocas de, o que é fissura, o que é trinca, é boleto, tudo direitinho. A gente falou mais aqui por cima, mas tem mais aprofundado lá nos materiais. É sempre bom pesquisar mais também. Boa. Vocês vão ter esse memorial, só que esse aqui é de ano passado. Vocês vão ter o atualizar, é que eu estou no drive do ano passado. E aí vocês vão botar o nome que vocês vão receber e tal, tudo bonitinho, a descrição do fato. Aí vocês botam que a visita foi realizada hoje, em tal hora, né? 19 horas. Enfim, uma coisa que eu estou mostrando a vocês, porque uma coisa que a gente tem que seguir aqui, ó. Lembrem sempre na hora padrão a foto. A foto sempre tem que estar dentro desse quadrado, tá? Ó, tamanho, bonitinho. Aí vocês vão dizer anomalia, vão botar o grau de risco aqui. E classificar com a Gucci também. Tem que encaixar a foto. Tem que encaixar a foto pode ser maior e tal, mas tem que estar sempre dentro desse quadrado. Esse quadrado tem que estar padronizado, todos igualzinho, sabe? E aí vocês botam, tipo, aqui um exemplo, tá vendo? Outro exemplo. Aqui tá bem erradinho, mas é centralizar, tipo, no meio do quadrado. E aí vocês vão botar a classificação de prioridades, que é a Gucci, e aí vocês vão botar, tipo, a ordem é sempre do maior, tá? Aí aqui a gente botou para ajudar vocês. Enfim, como a célula de Redif é boa e perfeita também, a gente alinhou com o DGP para poder abrir a caixa do projeto de vocês hoje à noite. Não é o ideal vocês fazerem no final de semana e também não é o ideal vocês trabalharem hoje ainda, né? Tipo, o projeto, o prazo começa segunda-feira. Porém, vocês vão estar com TCT, rodízio, um bocado de coisa aí na cabeça, o final de UFBA. Então, a gente viu com o DGP de, pelo menos para vocês verem se tá tudo ok, sabe? Tipo, Os materiais, os etc. materiais, essas coisas. Enfim, vai ser em grupo, Caio, vai ser em grupo individual. Vai ser em grupo. Eu não sei, porque essa parte aí é DGP, então eu tô dizendo que é em grupo, mas sei lá, DGP que vai dizer. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja, exato. Como vocês viram, gente, o projeto é bem leve, não precisa de Revit, vocês só precisam de Word, e na real, nenhum Word vocês podem fazer até pelo Drive mesmo, Sim, pelo Google pela Docs. internet, pelo Google Docs. Então, não tem desculpas, tá? Esse projeto não tem desculpas. Não tem por que entregar atrasado também, ou incompleto. Ele é bem simples. Não tem um porquê. E vocês estão recebendo um projeto antes do prazo. Enfim, tipo... E usem e abusem da célula de edificações, tá? Tipo, só não venha e perguntem. Isso é crítico ou mínimo? Isso é uma fissura ou uma trinca? E aí, enfim, tipo, vocês têm algo para falar? Tem alguma dúvida? Tipo, a hora é agora, viu? Antes de irem sextar, vocês podem aguardar muitas mensagens. Não. O DGP ainda tá aqui. Ó, eu não aguento mais grupo sendo MR de Suiane, não, viu? Bora rever isso aí. Você está, meu filho. O Brasil ganhou. Não, o melhor é que ela, além de encher o seu saco, ela enche o saco de todo mundo. Não, mas isso é perfeito, pô. Mas eu acho que DGP